Fala galera, começando mais um episódio do Guia Financeiro, né? Mais um episódio para trazer cada vez mais educações para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema de consórcio, né? E como isso pode agregar na vida e dentro do planejamento das pessoas. Estou aqui com meu parceiro de bancada, o Alexandre. Se Fala, quiser se João. apresentar. Vamos lá, mais um dia aí, mais uma gravação que a gente vai buscar levar informação para o nosso público. Vamos lá. Então a gente selecionou esse tema, né? Que a gente trabalha aí com planejamento financeiro, reforçando mais uma vez. E a gente está diante de um cenário de juros muito altos, né? Então você pode aplicar o seu dinheiro com baixíssimo risco e ter uma taxa bem atrativa, né? Então é um tema que vai ajudar bastante. O cenário de juros altos devem permanecer, né? Então, entre esse ano e o próximo, então a renda fixa continua bastante atrativa. Então, é um cenário que é um produto aí, uma ferramenta que pode ajudar bastante o investidor que faz um planejamento de médio e longo prazo. Vamos lá, É isso aí. vamos para mais uma, João. Estamos aqui com o João Paulo, né? João Paulo que atua no ramo de consórcio há mais de 20 anos, escritor, né? Sócio do grupo Tutors Participações e casado e pai do João Gabriel e da Camila. E estamos aqui também com o Mário, que atua no ramo de consórcio há mais de 8 anos, sócio do grupo Tutors Participação, casado e pai do Yasmin e da Gabriel, Miguel. E aí, João, se quiser se apresentar um pouquinho, começar falando um pouco de você, como é que você chegou aí há mais de 20 anos no ramo de consórcio? Ô, João, satisfação estar aqui com você, com o Alexandre, para a gente ter esse bate-papo aí, né? Quebrar alguns mitos e levar informação, né? Prazer estar aqui, fazer parte desse episódio. E bom, João, eu comecei há 20 anos atrás, trabalhando com consórcio. Eu comecei dentro de uma concessionária do Grupo Randon, na época eu era TI, então eu comecei lá como TI e eu via sempre a área comercial ali das pessoas que trabalham com venda na época de carretas e consórcio. Eu me inspirava, né, que eu queria aquilo ali para mim. Então eu recebi uma oportunidade, saí da TI e fui ser auxiliar de vendas e eu caí dentro da pasta de consórcio. Então eu comecei ali juntando documentação. Naquela época, vocês não conhecem, mas todo o consórcio era feito escrito numa pasta que chamava solicitação de adesão. Então eu fazia esse trâmite junto com a administradora, coletava com os vendedores, fazia a parte, montava processo, mandava para a administradora. Eu fiquei lá até 2010. De 2010 a 2012 eu fui ser vendedor, então fui para a rua ser vendedor externo. Na época eu trabalhava com implemento rodoviário, carreta. Em 2012 eu assumi a gerência de uma concessionária de pesados em Rondonópolis e fiquei até lá 2017. E nesse período todo a gente sempre teve o consórcio como essa ferramenta aí para compra de bem, né? Então ele andava muito atrelado com a compra de uma carreta, de um caminhão. Em 2017 eu recebi o convite para voltar para Cuiabá e fazer parte da Racon, uma empresa do Grupo Randon, para a gente fazer a expansão da marca aqui no Mato Grosso. E aí, somando tudo isso aí, já foram 20 anos que a gente tem experiência com o produto e nesse dia a dia. Vamos lá, Mário. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória aí também com o mercado de consórcios, né? Como é que é um pouquinho da sua história com o mercado financeiro na linha de consórcio? Obrigado pelo convite, tá? Bacana estar falando sobre isso. Completando 8 anos no mercado de consórcio. Eu já trabalhava com vendas, já trabalhava no varejo, vendendo uma coisa aqui, outra ali, óculos, roupa, essas coisas. Sempre fui da parte comercial, né? Antes de entrar para o consórcio, eu fazia eventos. Eu era promotor de eventos, fazia algumas festas, alguns eventos, mas eu já visava algo que fosse garantido, algo que fosse fixo, porque eu tinha um variável, não era sempre que acontecia, então eu ficava dependendo desses eventos acontecerem para eu ter uma renda, né? Foi então que eu recebi o convite de um dos sócios da Racon, que já era meu amigo de longa data, o Daniel Nicoletti, convidou, fiz uma entrevista lá e desde lá já são 8 anos, né? Comecei como vendedor ali, trainee, fui passando as etapas, hoje em dia eu fico na parte da expansão da empresa e também atuo na parte de vendas. Pô, maravilha. E assim, muitas pessoas hoje não conhecem, né? Não sabem o que o consórcio, às vezes até já teve uma experiência, mas às vezes foi uma experiência em que não foi agradável, né? Foi às vezes a forma que foi apresentado, ou o histórico ali que teve.
e acaba que isso gera muita insatisfação, dependendo quando bate nesse tema consórcio. Hoje, para quem não conhece, o que é um consórcio? O consórcio, assim, falando de uma forma objetiva, ele é um grupo de pessoas que se juntam, vão pagando uma parcelas mensais e o acúmulo dessas parcelas são distribuídos em créditos para eles consigam o bem de forma mais barata, de forma mais econômica, onde não tem juros. E sim o que é cobrado ali é uma taxa de administração que é para cuidar de todo esse grupo. Então é por isso que o consórcio hoje em dia é uma ferramenta de aquisição de bens de forma econômica. E olha que legal, o JP, como que o consórcio nasceu, né? Ele nasceu dentro de uma associação, de um clube, onde se reunia ali uma quantidade de gerentes, e na época eles tinham o objetivo de comprar um carro. Mas lá na década, imagina, final de 70, começo de 80, para você ter o crédito para comprar um Fusca, por exemplo, era difícil, tinha a linha de crédito era limitada. Então eles reuniram 20 pessoas ali e cada mês eles juntavam o valor de cada um e dava para comprar um Fusca. Então cada mês eles faziam isso e para saber quem que ia comprar o carro aquele mês, eles faziam um sorteio. Então é um produto genuinamente brasileiro e ele nasceu dessa associação aí de pessoas. E a gente fala muito do produto, a gente fala muito do custo, e aí indo um pouco para o mercado financeiro, por que que o consórcio é mais barato? Porque ele não tem um custo de captação desse recurso que vai para o grupo. Porque o recurso que vem para ter as contemplações para comprarem os bens é da reunião das pessoas que pagam a parcela. E aí, o único custo envolvido é a taxa de administração, que tem uma administradora por trás, que ela faz a soma, arrecada todo esse valor e distribui ali para os seus consorciados, para as pessoas que estão naquele grupo, e faz toda a proteção também da liberação do crédito para que todo mundo receba ali o seu bem no final. Maravilha. E, por exemplo, então nada mais é do que o consórcio vamos supor nós 4 aqui, né? Cada um juntar para pagar um valor mensal e alguém ficar responsável para pagar aquela taxa de administração por estar gerenciando aquele recurso, né? E acaba sendo até mais, dependendo da pessoa que queira se organizando, uma forma dela acelerar o processo da compra desse bem se ela fosse comprar de forma individual, né? E hoje, por exemplo, por que a pessoa, né, ela teria a possibilidade de colocar ali o consórcio no radar para quando pensa em adquirir um bem? Por que ela optaria por isso e não à vista, por exemplo? Ou financiamento, por exemplo? Que nem eu disse atrás, um pouco atrás, o que é atrativo no consórcio é o custo, quando a gente fala numa estratégia de compra de bem. Então, ao invés de você descapitalizar, se você tira esse dinheiro do teu caixa, você perde rentabilidade, então você está deixando de ganhar com aquele dinheiro. Você tem uma opção onde você não vai pagar juros, que é aqueles juros do mercado que oferece no financiamento. Então, é uma forma mais econômica que você tem de estar comprando um bem. Só que, que nem eu disse ali, eu vim de concessionária, então o consórcio ele sempre esteve ligado à compra de um bem. Foi para isso que ele foi criado. Só que o consórcio ele vai muito além da compra de bem. E é esse trabalho educativo que a gente faz, levando isso para os nossos clientes, para a nossa rede de franquias que nós administramos, né? Eu gosto de fazer uma analogia do consórcio como um canivete suíço. A principal função de um canivete suíço é ter a lâmina para cortar, não é isso? A principal função do consórcio é comprar o bem. Só que quando você pega um canivete suíço e você abre ele tem uma chave de fenda, ele tem uma tesoura, ele tem um cortador de unha. E é assim o consórcio. Então ele pode ser utilizado para a compra do bem, mas ele pode ser utilizado como uma estratégia de investimento com alta rentabilidade. Ele pode ser usado numa estratégia para criar renda passiva, para você daqui a pouco lá na sua aposentadoria ter receita de aluguéis usando essa estratégia. Ele pode ser uma ferramenta muito parecida com uma previdência, sendo uma previdência imobiliária. Então ele é um canivete suíço. Você pode fazer uma alavancagem em imóvel próprio. Então, dependendo da estratégia que você usa e qual que é o seu objetivo, a gente tem um leque de oportunidades dentro desse único produto. Mas ele nasceu sim para a compra de bem. E aí em 2008, quando veio a legislação do consórcio, que regulou, que a gente teve uma lei própria, a gente conseguiu desvincular um pouco de algumas marcas, você ter o consórcio só para comprar aquele bem específico.
Então imagina que lá na década de 80 tinha consórcio de eletro. Então as pessoas quando ela casava, vou fazer o meu enxoval, acho que a sua mãe deve ter falado disso, a sua mãe, né? Vamos fazer o nosso enxoval porque eu vou casar, as pessoas faziam consórcio. Porque comprar uma TV a cores na década de 80 era muito caro. Eu lembro que uma vez eu pedi pro meu pai comprar um videocassete em 94, custava o valor de um terreno. Então eram bens de alto valores que as pessoas não conseguiam comprar à vista e também o crediário nas lojas que tinham ali não era tão atrativos. E aí, em vez da pessoa fazer esse enxoval, ela fazia um consórcio, onde ela podia comprar uma geladeira, uma televisão, um eletro. Só que ele era vinculado com aquela marca. Então, por exemplo, você ia comprar um consórcio numa loja específica e você tinha que comprar aquele equipamento específico. E assim era para moto, assim era para carro, assim era para caminhão. Então, em 2008, quando veio a regulação, aí, a lei do consórcio, a gente conseguiu transformar isso em onde você pode comprar um bem dentro daquela categoria. Então, você não fica mais vinculado a uma marca. Então, isso aí deu uma amplitude muito grande para um produto. Muito bom. Assim, consórcio também querendo ou não, depende de um planejamento. Concordo? Por quê? Se a pessoa tem um planejamento, vamos supor, daqui 5, 6 anos de comprar um imóvel, trocar de carro, alguma coisa, ela vai exigir o quê? Muita disciplina. Né? E o consórcio pode vir como uma forma de ajudar essa disciplina em poupar mensalmente aquele recurso, certo? E como vocês agregam dentro do planejamento da pessoa ali para, ok, quero comprar um imóvel daqui 5, 6 anos, certo? Como vocês organizariam isso com a pessoa já previamente? Bacana. Vamos lá. João, nós costumamos fazer a primeira entrevista, que a gente diz, ou a primeira reunião com o cliente, para nós colhermos informação. Porque o que você vê de banco, esses consórcios tradicionais, que é vender por vender e tudo mais, é de um jeito. Agora, quando você se trata de uma administradora, como uma empresa que é especialista em consórcio, a gente vai procurar entender a finalidade para o que o cliente quer estar comprando, qual é a possibilidade, capacidade de pagamento desse cliente, dentro da possibilidade de pagamento, se alguma coisa acontecesse no meio do caminho, como isso poderia onerar ali para o cliente. Então, a gente colhe essas informações para traçar uma estratégia e apresentar o melhor consórcio ou o melhor produto para o cliente. Porque nós entendemos que o consórcio é para qualquer pessoa, desde o crédito mais baixo até o crédito mais alto. Tudo depende da finalidade e o objetivo que ele quer acessar aquele crédito. Entendi. E, por exemplo, vocês podem contar um case de sucesso que vocês tiveram num planejamento ali, na prática, né, na forma de organizar a estrutura, que deu certo e como foi, né? Você tem algum case aí que você pode compartilhar, João? João, temos vários cases, né? A gente está com a operação aqui no Mato Grosso tem 14 anos, né? E nosso foco, ele sempre está no objetivo do nosso cliente, né? Completando um pouco o que o Mário falou, para responder ele para você, o consórcio ele é uma ferramenta. Ele não é uma solução de um problema. Ela é uma ferramenta, igual um financiamento, igual um investimento, igual ter recursos próprios para comprar alguma coisa. Ele é uma ferramenta. Então, o que vai determinar se ela é positiva e qual a estratégia é quem está atrás da ferramenta. No caso, é o cliente. Porque daqui a pouco, o financiamento não é o melhor negócio. De repente, o consórcio não é o melhor negócio. E, de repente, comprar à vista não é o melhor negócio. Tudo isso depende do objetivo da pessoa que está buscando. Então, a gente fala muito disso, que é uma ferramenta. Ela está lá, se a gente souber usar ela, ela é poderosa. Só que, de repente, pode ser que, dependendo do contexto, não seja a melhor estratégia para o cliente ali naquele cenário. Volta lá a pergunta, João. Um case que vocês tiveram na prática ali junto com o cliente. Perfeito. Cara, a gente gosta de trazer um case aqui de 2 médicos que eles trabalhavam em uma clínica, eles pagavam locação do espaço, oncologistas, e aí eles tinham a vontade de fazer os procedimentos, eles tinham conhecimento dentro da própria clínica, ter o próprio espaço, fazer a gestão, só que quando vai buscar crédito por uma pessoa física, que ele não é um empresário, ele tem essa
certa restrição, né? Então eles tinham esse sonho de ter a sua própria clínica, e aí a gente conseguiu planejar a construção dessa clínica. Foi uma clínica que foi feita aqui em Cuiabá, onde hoje eles têm a parte do consultório deles, eles fazem procedimentos dentro da clínica, tanto eles quanto eles locam para outros profissionais estar utilizando, e a parte dessa locação ajuda até no pagamento ali da parcela. Então eles construíram um patrimônio, eles se tornaram empresários, né, de fato, e eles estão gerando, além da receita que eles estão ali, eles estão gerando receita com o aluguel do espaço. Você sabe o que é o mais legal, que é o que a gente fala? É que o nosso produto ele é flexível, ele não é engessado. Por que ele não é engessado? Vamos supor, se você vai buscar hoje uma linha de crédito, financiamento, para você construir um imóvel comercial, você vai lá no banco, você vai aprovar seu crédito, você tem aquele crédito. Só que se você fala, não, mudei de ideia, eu tenho outro projeto, ou eu não quero mais empreender, eu quero construir minha casa. Cara, então cancela aqui e a gente vai passar por uma nova análise, a gente vai passar por um novo processo. E dentro do consórcio, não. Dentro do segmento, você pode, de repente, comprar um imóvel comercial, um imóvel residencial, você pode construir, você pode reformar, tudo dentro do mesmo produto. E isso dá flexibilidade para o cliente que está na ponta, que foi o que aconteceu com esse case. Porque ele comprou um espaço, ele pegou o projeto, ele contratou as cotas, ele estava entre consórcio e financiamento, ele foi pelo custo, a dificuldade no financiamento e pelo custo. Ele pegou o projeto e foi na prefeitura para aprovação. Por surpresa dele, o projeto dele foi embargado do jeito que estava. Embargado não teve aprovação, porque ele não tinha estacionamento. Como ele tinha alguns procedimentos, precisava ter um espaço ali para ambulância, para carro mesmo, e aí ele teve que fazer uma adequação no projeto dele. O que ele teve que fazer? Comprar a casa ao lado. Era uma área ali comercial residencial, então ele teve que acabar comprando essa cota, essa casa ali do lado. Se ele tivesse feito um financiamento, ele não ia, porque ele ia ter que subir o orçamento, e aí a pessoa que vendeu a casa, ela vende pela oportunidade, porque sabe, pela valorização, ele não vai precisar comprar, o preço aumenta. No nosso caso, o que ele fez? Ele contratou novas cotas, fez um aditivo no contrato dele e comprou essa nova casa. Então ele fala, olha, se eu tivesse, de repente, o financiamento, eu tinha me atrapalhado por conta dessa surpresa, que para mim foi uma surpresa e não estava previsto. Então é o consórcio sendo flexível ali nesses cases de nossos clientes, né? Entendi. E, por exemplo, muitas pessoas olham, na verdade, o consórcio como... acaba não vendo as possibilidades que tem, né? Porque a gente, dentro do planejamento, a gente consegue enxergar o que acaba agregando ali dentro do planejamento, acompanhando, né? E fazendo toda a estrutura junto com eles. Então, por exemplo, aqui você sempre vai ter 3 formas de você adquirir um bem, né? À vista, em que você vai desembolsar o valor total, às vezes conseguir um desconto no momento da negociação, certo? O financiamento, sendo que hoje, financiamento, até me corrija se estiver errado, hoje financiamento de imóvel está por volta de 10% ao ano. 11% efetivo. 11% ao ano, e automóvel em torno de 20% ao ano, certo? E acaba lá no final que a pessoa vai acabar efetuando o pagamento de 2 a 3 vezes o valor do bem. No consórcio, acaba que você vai ter o custo da taxa de administração, ok? Só que se a gente traz a um valor anualizado, hoje vai ser por volta de 1,5% a 2% ao ano, correto? Perfeito. E nisso a gente vê o quê? Ok, tem 3 possibilidades. Mas João, comprar à vista não acaba sendo mais vantajoso? Perfeito, João. Essa pergunta a gente recebe aí quase diariamente, né? Pô, eu não gosto de parcela, não quero pagar juros, não faz sentido por comprar à vista. Bom, a gente tem um mercado financeiro hoje. Se você pegar esse valor à vista e trabalhar no mercado financeiro, você vai ter uma rentabilidade numa renda fixa de quanto, Alexandre? 13%, 14%, podendo abrir mão de liquidez, né? Que era até um ponto que eu ia comentar contigo, João. Foi interessante você ter comentado sobre flexibilidade. A gente sabe que às vezes chega um investidor, desenha uma carteira, a gente coleta as informações e é muito comum os objetivos mudarem ao longo do tempo, né? Então acho que foi bastante interessante você ter falado sobre a flexibilidade. Complementando, acho que seria interessante a gente falar o seguinte, João. O que seria um cenário ideal para um investidor, para ele fazer esse planejamento de uma aquisição de um automóvel
ou de um imóvel. Então, como a gente está falando, o cenário ideal seria esse, né? A gente fez o diagnóstico, entendeu que tem um objetivo ali de médio prazo e a essência do produto é: estou contratando esse produto para um bem específico, né? O que seria um cenário ideal, desde que seja desde que o planejamento realmente seja concretizado para a compra de um automóvel ou de um imóvel? Perfeito. Até onde a gente consegue, até onde vocês conseguem atender, enfim. Entendi a pergunta, Alexandre. Boa pergunta. Eu vou segmentar aqui, automóvel e imóvel. Cara, eu falo para todos os meus clientes, você precisa ter um consórcio de automóvel. Ponto. Quando a gente está coletando as informações, quando a gente está ali no planejamento, né, Mário? Você tem um consórcio de automóvel? Não? Então você vai ter que fazer um. Porque automóvel, a média nacional de troca de um automóvel é a cada 3 anos. As pessoas normalmente financiam em 60 meses, só que ali, às vezes, em um prazo menor, ou a pessoa antecipa e acaba trocando de carro. Essa é a média nacional. Não é que é só carro 0 km, na casa do usado também. E você sabe que você vai trocar esse carro daqui 3 anos. Se você não planejar ter um consórcio, na próxima compra, o que você vai fazer? Vai financiar. Na próxima, financiar, financiar e financiar. Você não quebra esse ciclo. Então, nós aqui do nosso time da Racon, depois eu falo um pouquinho mais da nossa atuação, mas a gente trabalha também na construção dos grupos para atender esse tipo aí de cliente. Então eu tenho parcelas que são extremamente agressivas pelo crédito para caber dentro do planejamento. Para você, no momento que você fez a compra do carro, você vai colocar na sua carteira um consórcio que, quando ele contemplar, você vai fazer a troca. Nesse momento não importa mais o prazo. Porque você vai trocar de carro daqui 3, daqui 6, daqui 9, daqui 12 anos. Quando esse consórcio for contemplado, e aqui a gente dá o direcionamento para ser ou por sorteio ou por lance fixo, para você não tirar nada do bolso. Contemplou, mas eu acabei de trocar meu carro, eu não quero agora. Ok, seu crédito vai ficar em um fundo, aplicado, tendo correções. O dia que você for comprar, seu crédito está atualizado. Então, se você sabe que você vai ter que comprar esse carro, a família aumentou. Eu, por exemplo, minha filha vai fazer 18 anos agora em agosto. Qual que vai ser minha despesa? Comprar um carro. O consórcio dela está feito há 5 anos. Tá lá, o dia que ela completar os 18 anos, tirar a carteira de habilitação, a gente vai providenciar. Então, a gente sabe que esses eventos vão acontecer. A família aumenta, de repente eu quero, por trabalho ou por gosto, eu quero ter uma caminhonete. Aqui a gente sabe que ter uma suspensão mais alta por conta de estrada, de viagem. O carro ficou pequeno porque a família aumentou. O Mário teve filho aí uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Aumentou, preciso de um carro maior. Minha esposa começou a trabalhar, vou precisar comprar um carro. Então a gente consegue prever esses eventos. E por que não se planejar isso? A gente sabe que um planejamento, independente se é com consórcio ou com qualquer outra ferramenta, o planejamento é o que vai trazer o bom retorno para a pessoa. Então eu sabendo que isso vai acontecer, vamos fazer um consórcio. Quando ele vai contemplar? Nesse cenário não importa. Agora, se você tiver na necessidade de buscar uma compra rápida, aí a gente vai para um segundo estágio. Aí eu vou ter que fazer uma análise e saber se você está pronto a ofertar um lance dentro da média para ter essa contemplação e comprar o bem. Aí tem que ver se vai fazer sentido, porque você vai ter que dispor de recurso próprio para lance, você vai concorrer com outras pessoas que estão no mesmo cenário. É impossível? Não, a gente faz muito isso. Mas o melhor cenário para o nosso cliente é o do planejamento, porque ele vai ter aquela taxa de 1,14 ao ano. Então, ao invés de eu descapitalizar, respondendo a sua pergunta, João, ao invés de eu pegar... eu sei que carro deprecia. Eu sei que se eu comprar um carro hoje, daqui 5 anos, ele vai valer 50%, 60% do que eu comprei. Então, tecnicamente, eu estou tendo prejuízo se eu tiro o dinheiro do bolso para comprar esse carro. Então, para que eu vou ter dobrado esse prejuízo? Bom, mas eu não quero... eu quero ficar com dinheiro e ter o consórcio. Cara, planeja. Não, mas eu tenho pressa. Pega parte desse dinheiro, oferta, lance e outra parte deixa aplicado. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar hoje 100 mil reais, comprar um carro de 100 mil reais. Se você vai comprar ele, daqui 5 anos esse carro vale 50 mil reais. Isso aqui é uma média, tá? Não estou escrevendo em pedra. Se você pegar esses mesmos 100 mil reais, fizer um consórcio de 100 mil reais, der 50 mil de lance, no final de 5 anos, você vai ter aproximadamente 80 mil entre o carro e o dinheiro que você deixou aplicado. O que é melhor, Alexandre? Sabe, então, essa estratégia da gente entender o momento de vida do nosso cliente
E aonde a gente aplicar o produto faz total sentido. Aí vem a nossa inteligência da Racon, do meu time, do nosso time, da administradora, em trazer produto que a gente possibilita. Porque se eu falo em planejamento, a gente está falando aqui num exemplo de 100 mil reais, e você vai financiar um carro de 100 mil reais, você vai pagar 2.500 de parcela no financiamento, e eu venho e te dou um consórcio de 2 mil reais, não fez sentido, pô. Então a gente usa estratégia de ter uma parcela aí de 620, por exemplo, para esse crédito de 100 mil reais. Exatamente, eu acho que é importante, né, o investidor ter essa clareza de que as coisas andam juntas, né, e que isso, você leva essa inteligência financeira e você traz essa eficiência financeira, né, tematicamente falando. Você falou, poxa, eu posso aplicar uma taxa que em 5, 6 anos vai dobrar meu patrimônio praticamente, né? E mesmo assim eu continuo fazendo de forma eficiente, concretizando aqueles objetivos que eu tenho de curto e médio prazo. Não preciso necessariamente abrir mão de uma das coisas, né? Acho que é importante ter essa clareza. Perfeito. E complementando, Alexandre, quando vocês dois estão ali num planejamento, vocês vão. O cliente está fazendo a carteira dele, vocês estão dando opções, o que vocês vão buscar? A melhor rentabilidade, não é? Para me fazer uma aplicação. Então, se você tem uma rentabilidade de 14% ao ano, para você deixar o seu dinheiro aplicado, para que eu vou tirar aquele dinheiro que está me rendendo 14% para me colocar em um bem que daqui 5 anos ele vai valer 50%? Será que se eu pagar 1,2% ao ano não é melhor? Eu ainda não vou ter uma rentabilidade aí de 12%, 13%? Então, o poder do planejamento e da estratégia faz o total sentido e diferença para o cliente. E João, você tinha comentado ali que quando contemplado esse recurso passa a rentabilizar. Explica um pouquinho mais. Perfeito, João. Que nem eu falei para vocês, em 2008 veio a lei do consórcio. O consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central e um dos critérios que estão ali na lei, após a contemplação, antes de utilizar o crédito, eu tenho que pegar esse crédito e buscar um fundo de investimento que vai trazer uma boa rentabilidade para o meu cliente. Aqui a gente está falando que isso é facultativo por administradora. A obrigação de aplicar é para todas, mas em escolher o melhor fundo, cada administradora vai escolher qual o melhor fundo com a estratégia dela. Então ali dentro da Racon, a gente tem uma parceria aí com alguns fundos, então toda a cota que é contemplada, ela vai para um fundo de investimento e ela tem uma aplicação diária, ela tem correção diária. Então, se o seu crédito é contemplado, ele fica lá rendendo até você utilizar o valor total ou o valor parcial. Então, quando a gente fala que o consórcio também é um investimento, essa é uma forma de investir. Porque a correção é em cima do valor total do teu crédito e não do que você pagou. Então, vamos lá, um exemplo. Só para trazer aqui para ficar mais fácil. Eu tenho uma carta de 100 mil reais, sei lá, fiz há um ano atrás. Acabou que deu sorte. Paguei, sei lá, 10 mil reais de parcela. Então, automaticamente, a partir do momento que eu for contemplado, esse recurso passa a rentabilizar em cima dos 100 mil. Perfeitamente. Entendi. Você pagou nesse exemplo 10 mil reais em parcela. Então, vocês dois no mercado financeiro, aonde que eu tenha 10 mil reais no bolso, na minha carteira de investimentos, eu vou conseguir ter rentabilidade em cima de 100 mil? Não existe. Uma turma que gosta do jogo do tigrinho aí, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas, vamos lá, João. A gente falou aqui até agora dos pontos positivos, né? Acho que é importante ponderar também lá do negativo, se é que você consegue me citar um. Mas, reforçando mais uma vez, cenário de juros altos, o investidor, em tese, o ideal seria ele descapitalizar o mínimo possível, aproveitar que ele pode aplicar o recurso em ativo de baixo risco e ter uma taxa de retorno. Inclusive, a gente não comentou aqui, mas você fala de risco de médio e longo prazo do Brasil, você tem risco de inflação, né? Então é importante aproveitar esse momento para proteger uma parte da carteira em ativos que te protegem contra a inflação, indexados à inflação, né? Então é um momento oportuno para isso também. Mas vamos lá, para o investidor que nunca teve um consórcio, nunca contratou, né? Quais são os riscos que esse cara corre quando ele está contratando um consórcio? Como é que funciona? Para onde que esse recurso fica guardado esse montante que o grupo está arrecadando? Na verdade, o primeiro risco que ele corre, né, João, é ser contemplado, né? esse é um risco bom, né? Por isso que eu perguntei se ele ia falar um ponto negativo, né? Não, Alexandre, mas é legal essa pergunta. E a gente faz um trabalho, a gente brinca ali no escritório que o nosso trabalho ele é mais educacional do que o próprio comercial.
Então, o principal risco é você saber a empresa que você está lidando, cara. E esse é um risco que você tem que analisar muito. Porque a gente está lidando, parecido com alguns produtos que vocês trabalham, com um produto que ele é de muita confiança entre as duas partes, tanto quem está comprando como o assessor ali que está vendendo. Então a gente sabe, no Brasil e no mundo, nem todo mundo é honesto. Então existem várias Infelizmente. falsas promessas que acabam iludibriando os nossos clientes. Porque vamos lá, o Mário trouxe aqui o que é o conceito do consórcio. É um fundo onde várias pessoas se reúnem, pagam uma parcela e o valor, o dinheiro que vem para você comprar o bem, da reunião dessas pessoas. Não é a administradora que vai lá e injeta o dinheiro. É do pagamento da parcela de todo mundo. Então, tem grupos que tem 1 milhão de saldo, tem 2, tem 5, tem 10 milhões de saldo. Depende da quantidade de pessoas que estão pagando. E você só consegue acessar esse dinheiro, o seu crédito que você contratou, quando ele for contemplado. E existe basicamente 2 formas de contemplado. A primeira, que é sorteio, que o próprio nome diz, é sorte. Então, todo grupo ele tem obrigatoriamente, por lei, uma cota sorteada por mês. Tem alguns grupos, por características de administradoras, que tem mais de um sorteio, mas o padrão é no mínimo 1. E as demais contemplações, se o grupo tiver saldo, ele é contemplado por lance. O lance ele funciona muito parecido como um leilão. A pessoa que der o maior percentual, ofertar o maior percentual, ela é ganhadora. E o percentual que ela oferta é em cima do valor do crédito. E tudo que ela oferta de lance, ela tem que pagar. Então, se ela dá 30% de lance é contemplado, ela tem que pagar os 30%, 40%, 50% e por aí vai. E a gente tem uma outra modalidade de lance que se chama lance fixo. As pessoas, de repente, que não têm o capital para disputar ou não estão no momento de ofertar lance, que os lances hoje giram na média de 30% a 60%, depende do grupo, depende do perfil, mas a pessoa não está disposta ou não quer participar com aqueles lances altos, ela pode optar por lance fixo, que o próprio nome diz, fixo, ele tem um limitador. Então, nos nossos grupos, normalmente o lance fixo está na casa de 25%. E aqui, nos nossos grupos, a maioria tem uma contemplação por lance fixo. Então, diz para vocês que tem uma por sorteio e tem uma por lance fixo se o grupo tiver saldo. Então, a gente tem 2 contemplações sem tirar recurso próprio ou com o mínimo de recurso no caso do lance fixo. E aí, falando do ônus, né, do risco da pessoa, tem gente que trabalha no mercado garantindo que você vai ser contemplado num período X por sorteio ou por lance fixo. E ontem, eu recebi uma ligação que a pessoa estava inconformada do que eu estava dizendo, que ele estava lidando com sorte. É sorte. Ele perguntou para mim, tá, mas no seu consórcio, você está falando que é bom. Quanto tempo que você me fala que você é sorteado? Eu falei, você vai ser sorteado ou na primeira ou na última parcela. Não, mas o lugar... Tudo bem. Ele falou, mas não é a realidade. Não é o que acontece. E a gente vê muito isso no mercado. Diminuiu. A ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, vem trabalhando firme nisso, vem trazendo educação, certificação, para a gente tirar essas pessoas aí do mercado. Mas existe falsas promessas que as pessoas falam que vai contemplar no sorteio ou até no lance fixo. Porque o lance fixo tem a opção de você não tirar do bolso, usar ele embutido, que a gente pode entrar aí depois no detalhe. Só que ele acaba sendo um segundo sorteio, porque não tem só ele participando nessa modalidade. Não só ele, são vários clientes. Então você tem aí, por exemplo, um horizonte de 100 pessoas ofertando lance para contemplar um. Qual que é a sua chance? 1 em 100. Ah, o grupo tem 2 fixos. Então sua chance é 2 em 100. E as pessoas trabalham falando que tem uma garantia de contemplação. Aí eu pergunto, por que ele vai garantir para você? O produto é bom, é barato, vai garantir para você porque você tem um olho azul? Porque você trabalha no mercado financeiro, porque você é meu amigo? Não, né, gente? Então esse é um risco que tem que ser analisado. Eu falo para todo mundo, todas as administradoras, elas são auditadas do Banco Central. Vai lá no Banco Central, pesquisa. Todas as administradoras, você pode pesquisar ali no Reclame Aqui. E aí a gente vai para aquela história. Eu tô falando aqui para vocês, eu tenho um profissional aqui que foi formado com a gente, 8 anos de consórcio. Vocês estão no mercado também, quanto tempo vendendo consórcio? Eu tô há 20 anos de consórcio. E aí a gente está numa alta do nosso produto, tem vendido bem, e aí começa a vir pessoas de outro mercado. Então, pesquisa, esse é um risco que pode ter no consórcio para a pessoa.
acreditar de repente sem fazer essas pesquisas. Um outro risco que pode ocorrer também é a falta do planejamento, porque de repente eu posso apostar todas as minhas fichas que eu vou ser contemplado no sorteio no lance fixo em um período, isso acaba não acontecendo, aí eu de repente eu vou ter que buscar uma linha de crédito e aí eu vou acabar cancelando esse consórcio. Se eu cancelar, eu vou ter multa, eu não vou receber todo o valor que eu paguei. E eu só vou receber isso se eu for contemplado em cota cancelada no sorteio ou no final do grupo. Então, tudo que você pagou vai ficar ali preso. É outro risco, tem que analisar bem. Então, a falta de planejamento também pode ser um risco. Outra coisa, expectativa. Porque, às vezes, quando a gente está ali fazendo um planejamento, né, fala, eu quero construir minha casa do meu jeito. Com quanto tempo? Eu quero construir daqui 5 anos. A pessoa contrata o consórcio, paga o primeiro boleto, fala, será que contempla o mês que vem? Então ela cria essa expectativa, né? Pô, é normal, pô. Você quer construir a sua casa, Alexandre? Imagina, você, JP, pô, eu quero construir a casa do meu jeito. Infelizmente o brasileiro ele já é imediatista por si só, né? Então acaba que até mesmo, por exemplo, por isso que a gente tem um alto número de pessoas que optam pelo financiamento. Por quê? A pessoa não se planejou, não se organizou, né? Tinha um objetivo, mas acabou que, depois eu faço isso, depois eu vejo isso. E acabou que assumiu o quê? Assumiu a responsabilidade de ter que optar pelo financiamento porque não se planejou, né? E vai pagar 2 a 3 vezes o valor do bem ali, simplesmente por ter deixado para lá. Não, depois eu vejo. E acabou que chegou o momento, não vai ter como fazer a opção à vista? Não vai, porque não juntou o dinheiro, certo? O consórcio vai dar para fazer? Dependendo, acaba que não vai ajudar muito ali, né? Vai ficar um custo caro, porque dependendo ela vai ter que optar por um lance muito alto, sei lá, né? E aí ela vai ter que recorrer ao financiamento. Então, acaba Não que planejou, não sobra muito. a própria pessoa se prejudica ali no longo prazo. Nessa linha, João, até, Mário, se puder responder, você ou o João, vamos supor esse cenário, a pessoa realmente não se planejou e a média do brasileiro está descapitalizado, né, e teve que tomar um financiamento. Onde é que o consórcio, ele ainda assim, ele pode ser útil para fazer uma troca de dívida? Como é que funcionaria nessa situação? Claro, boa pergunta, Alexandre. Antes de entrar nela, só para mim concretizar ou complementar algo que o João falou, nós ali na Racon, nós temos, só para falar em números estatísticos, de 10 ligações que nós recebemos no dia, 6 é para fazer vendas e 4 é para desconstruir alguma mentira ou algum golpe que o cliente está entrando, né? Caramba. Eu tenho o mesmo exemplo de clientes que há 4 anos atrás falou comigo, eu expliquei como funciona o consórcio, a pessoa ficou chateada porque achou que eu não queria vender para ela, e logo depois de 1 ano, 2 anos, ela veio falar comigo que agora queria fazer um consórcio porque ela tinha caído num golpe. Assim também como no caso que você acabou de mencionar, de clientes que lá atrás até começaram um planejamento, porém no meio do caminho, por falta de comprometimento, ou então que ele não conseguiu fazer aquela reserva, acabou por cancelando a carta. E hoje, depois de 3, 4 anos, viu que necessita e, por exemplo, eu tive cliente que mês passado novamente ingressou porque falou, cara, se eu não fizer isso, eu já vi que eu não vou conseguir. Meio que Então, um boleto se obrigatório não ali. tiver um boleto obrigatório, eu falo por mim mesmo, porque eu comecei de fato a vender o consórcio a partir do momento que eu fiz o meu primeiro crédito. Eu falava, onde que eu vou encaixar essa parcela? Hoje em dia eu estou com 5 consórcios que eu pago. 2 que estão no meu automóvel, que eu juntei cartas, nosso consórcio. Inclusive depois o João pode até aprofundar. Nós conseguimos juntar cartas para comprar o mesmo bem. Ou com uma carta comprar vários bens. Né? Um diferencial da Racon. Mas assim, eu entendi o segmento, eu entendi o conceito. E eu vejo que isso para mim é benefício, né? É um benefício para mim. Daqui a 10 meses vai acabar esse consórcio que já está no meu carro atual, só que já tem quase um ano que eu já estou pagando um outro consórcio para trocar ele futuramente. No meio do caminho pode acontecer dele sair no lance fixo, no meio do caminho pode sair dele sair no sorteio, ou então como já estou pagando ele há um certo tempo, o lance pode ser que já esteja baixo. Acessível a meu crédito, vendendo meu carro, juntar ali um valor e comprar o bem. Então, assim, hoje em dia, com 8 anos, não tem uma ligação de um cliente que fala que eu ofereci algo que não aconteceu.
você vai encontrar clientes que hoje em dia me indicam porque eu falei a verdade para ele. Nós ali temos o trabalho de trazer a verdade. Nesse primeiro momento, pode ser que não aconteça a contemplação de forma imediata, mas vamos começar o planejamento. Vamos começar aqui com uma parcela que cabe no seu orçamento. Quando o cliente traz um valor de parcela, a gente até estuda, se alguma coisa acontecer, essa parcela vai onerar para você. Então vamos fazer uma parcela um pouco menor, que se alguma coisa acontecer não vai te impactar. Então o nosso trabalho é mesmo de conscientizar, de trazer ali uma ferramenta acessível que no momento que o cliente precisar, ele pode ter acesso a esse planejamento, né, João? Isso aí, levar a educação, né? Porque a partir do momento que leva a educação ali, a pessoa tem um panorama para tomar uma decisão que às vezes lá na frente falou, opa, peraí, pô, o Mário tava certo, né? Fez uma diferença ali, a educação até mesmo de evitar, às vezes não comprou, mas evitou de entrar numa furada ali, né? Porque agora foi bem educado. Exatamente. E você trouxe agora há pouco, João, e é uma provocação que eu faço para muita gente. Você estava falando ali do custo, né? Das pessoas, o brasileiro não tem o hábito de se planejar, de se programar. Eu falo sempre assim, tá até lá no meu livro. As pessoas, elas acham que elas estão se organizando para comprar um bem. Mas, na verdade, ela está se organizando para pagar mais caro. Quantas vezes vocês escutaram isso? Pô, eu vou financiar a minha casa, eu vou me apertar, mas eu vou ter alguma coisa. Eu quero comprar aquele carro ali, mas eu vou me apertar, eu vou deixar de fazer algo, mas eu vou me apertar. Pô, você está se planejando para pagar 3 vezes mais no caso do financiamento imobiliário? Será que você se planejar e esperar um pouco mais não é o melhor cenário? Então, o brasileiro ele está acostumado a tomar crédito. A gente vai para o mercado lá dos Estados Unidos, você vê que as pessoas também financiam muito imóvel. Só que lá eles têm a taxa de juros a favor. Aqui a gente não tem isso. Sim. Então aqui a gente tem uma ferramenta muito parecida com o que eles usam lá, que é o consórcio. Só que aqui depende um pouco da sua disciplina e do seu planejamento. E respondendo a sua pergunta, Alexandre, sobre o financiamento, que é o segundo ponto da educação financeira e do planejamento que a gente faz. Bom, enfim, eu não posso esperar, eu precisei comprar minha casa, meu apartamento, surgiu uma oportunidade e agora não tenho dinheiro, o que eu faço? Financia. Tem outra alternativa. Está de decisão tomada? Sim, financia. Só que agora eu vou traçar para você uma estratégia para você quitar o seu financiamento com consórcio. Pouca gente sabe que isso é possível. Então dá para a gente fazer uma quitação, trazendo aqui para uma linguagem mais simples, a portabilidade da dívida. Então hoje num financiamento imobiliário, o maior prazo de um financiamento imobiliário é 420 meses. Então ele gira de em torno de 360 meses a 420. O maior prazo do consórcio que nós temos ali na Racon é 220 meses. Então imagina comigo, você financiou sua casa hoje. No pior cenário, se fosse você, João, você tem cara de azarado, hein, Alexandre? Se você for o cara mais azarado, mas ele não é, dele saiu no sorteio. Mas vamos supor que É verdade, é importante falar. Eu saí no sorteio tem 3 meses atrás. Hein? Exatamente. E vamos supor que você é a última pessoa a ser sorteada no grupo. Você nunca deu lance. O prazo do consórcio 220, financiamento 420. No pior cenário, você vai economizar 220 meses de pagamento de juros quitando com o consórcio. Então muita gente não tem o conhecimento. Isso eu estou dizendo o pior cenário. Mas se você for contemplado em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos no sorteio, cara, você vai antecipar aquela contemplação. Aí as pessoas falam, não, eu vou me organizar para me antecipar o meu financiamento, que é a amortização dá desconto em juros. O cara não organizou para comprar, ele vai organizar para ele antecipar? É difícil. Tem pessoas organizadas, sim, mas é difícil. Então, por isso que vem mais uma vez a nossa estratégia inteligência de grupos, para a gente trazer parcelas onde vai deixar você pagar o seu financiamento, ter um planejamento do consórcio para não atingir o seu orçamento e você diminuir essa dívida. Veículo é possível, mas ele tem que ser analisado caso a caso, porque até pelo prazo mais curto também. Mais por questão de alienação de bem e de quitação com o banco. Tem algumas coisas regulatórias ali que não dá para a gente fazer igual ao imóvel, porque o imóvel você registra ali na matrícula a quitação, o banco assina ali a escritura que está dando a quitação e a gente paga o boleto, é registrado em cartório, está tudo certo. E o veículo a gente tem um embate ali que o banco só tira se está financiado, só
tira o gravame do carro, a alienação, se a gente quitar, e o consórcio só quita se colocar o gravame, porque ele não pode ficar sem garantia. Então a gente fica um jogando para o outro e a gente acaba não recomendando. É possível, mas só que tem que ser analisado caso a caso. Também é uma oportunidade em fazer a quitação. João, em relação ao financiamento, não só a pessoa que começou no financiamento por agora, mas aqueles que têm um financiamento antigo também, né? Nós temos um exemplo de um caso da nossa cliente lá de BH, do casal de BH, que eles já estão 10 anos no financiamento e eles não sabiam dessa opção de quitar o financiamento imobiliário com um consórcio. Então eles levantaram para nós, na época eles financiaram 450 mil, eles já pagaram 10 anos e eles têm mais 20 anos de uma parcela de 5 mil. Eles pegaram o maior prazo possível, eles pegaram com a menor entrada possível. No final das contas, por esses 450 mil, eles vão pagar mais de 1.200.000 reais. Nós fizemos uma proposta para eles, dentro da capacidade de pagamento, dentro dos dados que eles trouxeram, quanto seria o valor para quitar, e com o consórcio, não só diminuiria de 20 anos para 5 anos esse prazo, como o custo de 1.200.000, com o consórcio cairia para 550 mil. Então, o casal no caso, eles iriam ter uma economia de mais de 700 mil, quitando o financiamento com o consórcio. Você acha que ele comprou ou não, Alexandre? Na hora, como é que ficou? Tá lá, ele veio, você deu a oportunidade, é cliente nosso. E ele não tinha esse conhecimento e a principal dor dele foi o seguinte. Toda vez que ele ia declarar o imposto de renda, ele pegava o extrato do financiamento, né, para atualizar a dívida, e ele via que a dívida não mudou. Não andou. O cara, mas não pode. Ele ligava no banco, não, mas tá certo. Ele consultou até um advogado, falou, não, tá errado, porque eu pago 5 mil e não diminuiu 2 mil na minha parcela. Uhum. Porque pouca gente conhece, né, nos 100, 120 meses, mais ou menos aí por média de um financiamento, a amortização ela é mínima. A maior parte que você paga é juros que você está antecipando. Então, no começo ali praticamente 70% do valor da parcela é juros de fato, né? Fica até a dica, se quiser abrir no banco aí, ó, abre o teu extrato, você que tem financiamento, olha lá, juros, amortização, quantos por cento que vai dar lá da tua parcela mensal que você paga, o quanto que é juros, de fato, né? Então, e assim, hoje você comentou que tem a forma do crédito, né? A forma de disponibilizar o crédito, tem a forma do que quando contemplado rentabilizando ali, né? Uma forma alternativa de rentabilizando o capital. E tem alguma outra forma de ganhar dinheiro, crescer patrimônio com consórcio? Olha, tem várias formas, João. Posso usar um case aqui que está ao vivo e a cores. Então, bora. Então, nessa mesma estratégia de se planejar mesmo. O Alexandre, quando a gente começou ali o relacionamento ali há 3, 4 anos atrás com a Racon, lá na parte de planejamento, ele queria trocar de carro, aí ele foi lá, chorão, queria uma parcela baixa, colocou ali no débito em conta e contratou. Na época ele queria comprar um carro específico, você lembra disso, né? Vou fazer uma cota para me trocar de carro e uma para me comprar aquele carro. E aí rolou, a vida dele mudou, ele nunca deixou de pagar, nunca atrasou. E aí foi o ano passado? Foi esse ano, começo desse ano, né? A cota dele foi sorteada. E ele falou, pô, João, acabei de comprar um carro, não tenho intenção, o que eu faço? Falei, vende. Ele vendeu a cota, teve um retorno financeiro. Então ele ganhou dinheiro com o consórcio que ele fez. Então a pessoa que não teve o planejamento, comprou, pagou um pouco mais caro, porque pagou a rentabilidade dele, e ele conseguiu obter lucro com o consórcio. Então é uma forma também de você ter um patrimônio ou ter um lucro com consórcio seria essa. É disponibilizar o crédito no mercado. Porque hoje a procura por crédito é muito maior que a oferta. Sempre vai ser assim, né? Tem mais gente buscando dinheiro do que ter dinheiro disponível. E o mercado de automóvel tem essa procura, gira muito. O mercado imobiliário é gigantesco, então boa parte das cotas que são contempladas que tem um custo interessante são vendidas muito rápidas. Então é uma forma. Outra forma de criar patrimônio você destinar parte ali de uma receita, de um orçamento, em um consórcio com uma parcela baixa, cabe dentro do orçamento, porque não faz sentido algum eu pagar mais enquanto eu não tenho crédito, por isso que a gente trabalha e foca na parcela reduzida.
Você não vai ter nenhum ônus por isso, por pagar menos, também não vai ter nenhum benefício por pagar mais. E quando essa cota for contemplada, você pode comprar ali o seu imóvel e começar a sua estratégia aí de criar renda passiva, de criar patrimônio. A gente teve um caso aí, o Alexandre falou, né? Trazer o ponto negativo, positivo, né? Mas vamos falar do positivo. Um cliente nosso aí da base, que vocês conhecem, o Fernando, que fez uma cota de R$1 milhão. Ele falou, eu não ganho nem leitão na quermesse, então esquece, vou pôr em débito automático, daqui 5 anos eu dou lance e eu realizo. Foi contemplado com 4 parcelas pagas no sorteio, R$1 milhão. Ele está comprando hoje um imóvel, um apartamento de R$1 milhão, onde ele vai deixar esse apartamento para locação, que vai gerar, como é questão de praia, alguma coisa nesse sentido, vai ter uma rentabilidade aí de aproximada de R$10 mil de aluguel, e a parcela dele ficou em 6.500. Então ele comprou um apartamento de R$1 milhão com 13 mil, que é o que ele pagou de parcela. Aonde na vida que você consegue fazer um negócio desse? Né? E quem que vai pagar o consórcio dele? O próprio É o inquilino. É o inquilino que vai pagar. Porque ele põe para locação, ele deve usar pela rentabilidade, eu acho que ele deve usar uma estratégia de Airbnb, de Booking, alguma coisa nesse cenário, né, que traz uma rentabilidade maior para esse cenário que ele buscou. E daqui 15 anos ele vai ter um imóvel, se a gente for acompanhar a inflação aí, de mais ou menos R$2 milhões, onde ele pagou 13 mil. Então, imagina se ele for contemplado uma cota dessa a cada 10 anos. Olha o tamanho do patrimônio que o cara constrói. Sim. E se eu demorar para ser sorteado? Cara, usa a estratégia do lance fixo. Usa a estratégia do lance, para você começar a construir o seu patrimônio. Para acelerar o processo. João, né, para complementar esse conceito que hoje tem muita informação na internet, inclusive, sobre esse conceito de previdência, uma analogia previdência imobiliária, para quem quer fazer essa estratégia de longo prazo, de você ter renda passiva no longo prazo, construir patrimônio assim e manter o padrão lá na frente, né? Afinal, no final do dia a gente está falando isso, né? Pô, como é que eu vou manter o meu padrão lá quando eu decidir aposentar ou pelo menos tirar o pé e desacelerar, né? Você tem alguns cenários, poxa, você colocou o cenário, o melhor dos mundos, né? Um cara que foi contemplado muito rápido. Para o cara que está pagando a parcela ali, você pode nos dar algumas referências? Poxa, foi contemplado até o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. O que seria uma referência de curtíssimo, né? Curto prazo para a gente no mercado financeiro, a gente está falando de até 2 anos. Né? Médio prazo até 5 anos como referência. Você pode nos mostrar um pouquinho dos cenários? Né? O cara que foi contemplado rápido, melhor dos mundos, excelente. Né? Médio prazo, até que ponto faz sentido ele tomar uma decisão de comprar um imóvel, de repente ele vender essa carta contemplada? Qual que seria mais ou menos a referência? A gente falou aqui um pouquinho sobre vender e ganhar uma grana ali na venda do consórcio, né, na carta contemplada. Que existe um mercado por trás disso. Mas qual que seria a referência do ágil que eu posso ter, né? Como é que seria na prática isso? Perfeito. A gente traça aqui uma linha do tempo ali com o nosso cliente, né? Quando a gente está desenhando a carteira dele dentro dos objetivos. Então, depende muito do objetivo, mas basicamente, a gente faz aqui uma curva. Vou usar esse exemplo de R$1 milhão. Se ele faz uma carta dessa de R$1 milhão, se ele pagar da primeira até a parcela 60 e for sorteado, se ele vender essa cota contemplada, disponibilizar ela para venda, ele vai ter entre 25% e 30% do valor do crédito. Então, 250 a 300 mil reais, mais ou menos, se ele colocar essa cota à venda. De rentabilidade? Não, ele vai receber esse valor em cima. O ágio. Se ele for contemplado na primeira, ele vai receber, por exemplo, 300 mil e ele pagou 3. Uhum. Ele teve 297 mil de lucro, né? Vamos dizer assim. Uhum. Agora, se ele for... E precisa pagar imposto, João? Como é que funciona a declaração de consórcio? Bom, o consórcio, antes de ser contemplado, você consegue colocar ele ali muito parecido com uma previdência. Você coloca ali como investimento, então você consegue colocar ele. E quando a gente tem um ganho, a gente tem que declarar o ganho que teve, né? Aí vai da estratégia de cada um, como que está a parte contábil, declaração de imposto de renda. Mas voltando aqui para a linha do tempo. Então, se ele for contemplado nas primeiras parcelas, a rentabilidade dele vai ser maior. Se ele chegou no mês 60 e foi contemplado no 60, ele vai ter uma rentabilidade um pouco menor, só que vai valer pelo que ele investiu. É interessante ainda, se o cara estiver apto a colocar a cota à venda. Da parcela 60 até a 120,
a gente pode trabalhar com uma estratégia de lance. Aí depende do grupo que o cliente está. Eu estou falando aqui no cenário de imóveis. Então, se ele for contemplado aí da parcela 60 aí até a 120, ele vai ter pago aí mais ou menos 35 a 40%. Depende um pouquinho. Então, ele vai conseguir comprar um imóvel nesse exemplo de R$1 milhão, onde ele descapitalizou 400 mil. Então, você está comprando o imóvel com 60% de desconto. Por que de desconto? Porque você coloca esse imóvel para locação, nesse momento a sua parcela vai ficar menor que o valor do próprio aluguel, e aí quem vai pagar o seu consórcio, esse investimento, vai ser o teu inquilino. E depois da quitação, você vai ter renda ad eterna enquanto você tiver esse imóvel. Ok. Inclusive, pode até ser uma reserva também para uma possível reforma, né? Que a gente tem que colocar isso aí, se for fazer na risca, literalmente, também tem esses pontos de uma possível reforma, em algum momento deve acontecer, né? Exatamente. De imóvel. Exatamente, a gente pode deixar uma reserva desse crédito para a própria reforma, reparos, né? E aí de 120, 150 meses até o final, aí dependendo da situação, vale a pena ele deixar esse dinheiro e pagar até o final, que ele vai pegar mais do que ele pagou, que pouca gente conhece. Todo consórcio ele tem uma correção anual. Falando de imóvel, a correção anual ela é baseada no INCC. Aí a gente usa o planejamento a nosso favor. Então eu tenho uma correção todo ano do INCC nesse crédito. Como o meu crédito não está contemplado, vai corrigir o valor que eu paguei e o valor que eu não paguei. Então no final eu vou ter um valor acumulado maior do que eu paguei em parcelas. Então ele acaba virando, que a gente deu esse nome, né, de previdência imobiliária por isso. Porque qual que é o conceito da previdência, tirando a parte da aposentadoria? É você ter um valor maior do que você pagou a longo prazo. Só que aqui é para a gente mostrar que até no pior cenário, o cara que é o último a ser sorteado, ele ainda pode ter ganho. Só que tem todo esse outro cenário que ele pode ter percorrido, que é o que a gente trabalha ali na nossa estratégia para ele contemplar antes. Porque a rentabilidade dele aumenta se ele coloca o imóvel para alugar. Aí imagina que o cara contempla em 60 meses com uma estratégia de lance, por exemplo. A gente tem grupos aí que ele descapitaliza 10% para contemplar. Legal. Acho que mais um ponto na linha ainda de imóvel. Acho que é bem legal, né? A gente está no Mato Grosso. A gente tem o agro extremamente forte aqui. Esse produto pode ser utilizado também para um imóvel rural, para uma reforma de sede, enfim, para uma aquisição. Como é que funciona, João, na prática? Bora lá. A gente consegue sim utilizar o crédito para compra de um imóvel rural, desde que ele tenha o georreferenciamento da área rural registrado na matrícula. Pode utilizar para benfeitoria, para reforma. E o consórcio de veículo pode ser utilizado para compra de máquinas agrícolas. O que é máquina agrícola dentro do nosso entendimento? Trator, colheitadeira e pulverizador. Então, dentro dessa linha, a gente consegue viabilizar e fomentar crédito também com taxa de consórcio. Fica a dica para a turma da Rede Agro, hein? Nós temos uma marca de consultoria também voltada para o agronegócio, né? Para comercialização de commodities. Então acho que vai em linha e também pode fazer muito sentido. Tudo que a gente falou aqui, com cenário de juros altos, menor descapitalização, enfim. Então é um produto que pode fazer muito sentido para esse público também. Perfeito, Alexandre. E que nem eu disse, a liberação do crédito, ela vai de administradora para administradora. Aí, contextualizar um pouco mais aqui, nós estamos na operação aqui há 14 anos, desde 2010. Nós somos uma master franquia da Racon. A Racon é uma empresa do grupo Randon Corp, que ela que é muito conhecida pelas carretas, né? Uma empresa aí global, uma empresa muito grande, as principais empresas aí de capital privado brasileira. E nós somos uma master franquia, no que nos deixa ser muito próximo de ser uma extensão da administradora aqui dentro do Centro-Oeste, né? Então a gente faz a gestão das vendas, a gente tem o nosso modelo de expansão através de franchise, então a gente dá todo treinamento, capacitação para a nossa ponta ali que está vendendo, e aí a gente consegue ter alguns diferenciais por esse trato que a gente tem propriamente dito com a administradora, né? Então a gente tem diferenciais em produto, a gente tem diferenciais na parte de liberação de crédito. E por que a gente fala ali da onde que vem nossa expertise na parte agrícola, né?
A Racon é uma abreviação de Randon Consórcios, né? A Randon Consórcios ela veio com seu primeiro produto, que era o consórcio para carretas, lá em 87. E a Racon ela nasceu numa demanda dos funcionários comprarem imóveis. E aí foi feito um grupo, deu certo. Abriu a primeira unidade lá em Caxias do Sul. E em 2006 veio o projeto aí de franchise. E dentro da administradora, ela tem segmentos. Então, ela nasceu com o Consórcio Nacional Randon, que tem quem distribui são as redes de concessionárias. A Racon, que a gente trabalha num varejo, porque a gente não está ligado a nenhuma marca, né? Consórcio de automóvel e o consórcio de imóvel. Em 97, a Randon Administradora de Consórcio fechou um white label com a John Deere, aquela marca de tratores e colheitadeiras, aí o maior fabricante mundial, né? Então o consórcio é administrado pela Randon. Quem distribui também são as redes concessionárias, assim como o consórcio da Volare, que é aqueles micro-ônibus. Em 2015, a Randon fez um outro white label com a DAF Caminhões, que é o fabricante aí de caminhões, então é administrado. Então, muito do nosso conhecimento e de alguns diferenciais vem porque a gente vivencia muito isso, né? Então, eu tenho o transporte, ou a cadeia logística aqui, o transporte, que vem da Randon Implementos. Eu tenho o varejo, que vem da Racon. Eu tenho a parte de agrícola, que vem do conhecimento ali da John Deere, caminhão com a DAF. Então, a gente consegue operar esse produto e a gente consegue entender a particularidade de cada segmento. Porque cada segmento tem uma particularidade. O transporte ele tem uma particularidade, o agro tem uma particularidade. Então a gente consegue entender muito bem cada particularidade dessa, entregar um produto que vai atender. E não é só vender, tá, Alexandre e João Pedro, JP? É o que a gente sempre fala. Vender consórcio, ainda mais nesse mercado, é fácil. Porque a gente tem a taxa de juros de imóvel 11% e tem uma taxa de 0,12% ao ano. Entregar o crédito e viabilizar e transformar aquele sonho ou aquele planejamento em um bem, na compra do carro, na compra do trator, na compra do imóvel. Então, vender é fácil, entregar o crédito. Então, é onde nós nos especializamos. Então, hoje a gente tem uma equipe dentro de casa aqui que faz todo o processo de coleta de documentos, de envio para a administradora, de conferência, para chegar lá para o analista o processo em todo redondo para vir uma aprovação mais rápida, veículo. Eu tenho um setor de despachante imobiliário dentro do nosso escritório, porque a parte de imóveis ela é muito burocrática. Cada imóvel ele é único, ele tem uma particularidade, tem questão de certidões, processos e por aí vai. E às vezes o nosso cliente ele não tem tempo e alguns não têm o conhecimento. E isso dificulta. Então eu vejo alguns clientes tratando em liberação de crédito em via 0800. Imagina para a pessoa interpretar. Às vezes a pessoa não é nem especialista, ela está lendo uma cartilha. Não é falha da pessoa, ela está ali, está trabalhando, às vezes está até de bom em tentar ajudar o cliente. Mas às vezes a interpretação de uma pergunta, de uma dúvida ali, ela acaba travando. Então a gente tem esse corpo, essa musculatura dentro da nossa base, que fica aqui em Cuiabá. Mas hoje ela já está em Minas, está em Porto Alegre, está no Rio de Janeiro, está em Goiânia, para poder dar essa experiência para o cliente mesmo, né? Entregar o crédito. E a gente tem acesso à administradora para a gente tratar algumas coisas pontuais. Bom, eu tenho um produtor rural, pô, a gente sabe como que ele funciona. Então, pô, ó, a gente tem que ir por esse caminho. Ah, a gente tem um transportador, pô, a gente sabe para onde ele vai. Então, dentro de um dos nossos documentos internos que nós usamos, a gente tem um documento que chama parecer comercial e a gente tem um para cada segmento. Porque a gente sabe cada segmento, como que funciona, como que declara, como que fatura, qual que é a rentabilidade, pela experiência que a gente tem aí nesses anos, né? João, nós falamos, cara, sobre algumas estratégias, várias, na verdade, que na média voltadas para a pessoa física, né? Se a gente olhar para o empresário, a gente sabe que o mercado financeiro é uma forma de rentabilizar o patrimônio também, um risco controlado, né? Mas que na prática a taxa de retorno do negócio dele vai ser muito maior, né? Então a economia real, taxa mais atrativa, taxa mais alta, justamente por oferecer um risco mais alto. Maior risco, maior retorno. O pessoal que tem de economia real, uma transportadora, um frotista, é um produto que pode agregar valor também, né? Olhando para a operação desse empresário. Nós falamos sobre o produtor rural e objetivos de pessoa física, né?
para esse público, a gente consegue, o produto consegue agregar valor também? Com certeza, Alexandre. Dentro da estratégia, se a gente fala aí de um transportador que você me trouxe o exemplo, o cara que tem frota, né, o transportador que tem frota, ele vai precisar renovar. A vida útil de um caminhão aí, tem caminhões aí de 20, 30 anos aí na estrada rodando até mais. Mas a gente sabe que 5 anos o caminhão começa a aumentar a manutenção, o cuidado que você tem que dar para um caminhão ou para uma carreta, né? Então, o transportador ele precisa sempre estar nessa de renovação de frota. Bom, ele sabe que o ciclo é de 5, de 6, de 7 anos, para que eu vou financiar? Quando a gente tinha o BNDES subsidiando taxa, a gente tinha uma porta ali que era oportunidade para ele pegar um juros subsidiado e aí o consórcio, de repente, nesse planejamento, por esse viés ele não era interessante. Só que tem um segundo viés. O transportador, para ele renovar a frota, ele tem que vender a frota usada. E aí, se você vai para um financiamento de um veículo usado, a gente tem no pesado aí a taxa parte de 2% ao ano. Veículos acima de 5 anos chega a 3% ao mês. Então, a gente está falando de 36% ao ano. E se ele tem um consórcio dentro da carteira dele contemplado, para ele vender para o mercado secundário aí, esse caminhão alienado a esse consórcio, ele vai vender muito mais rápido. Então ele consegue girar a frota dele, e aí quem aprendeu a usar isso daí, quem diversificou, o que o cara faz? Ele aumenta a rentabilidade. Porque ele sabe que ele pode subir um pouco o preço do caminhão, porque o cara não vai conseguir um crédito tão barato. Então também cabe, mesmo que tenha crédito em banco, cabe o consórcio como essa estratégia. E tem mais uma também, que é a alavancagem em veículo próprio. Então, bom, eu tenho aqui R$1 milhão de consórcio de veículo que foi contemplado. Eu posso transformar isso em liquidez, se eu tiver bens em garantia. Então, de repente, é um dinheiro barato que está girando dentro do próprio negócio. Se a gente for buscar hoje um capital de giro, a gente sabe qual que é o custo, né? Então, ele cabe também nessa estratégia. Aonde que, de repente, não vai caber? Se eu preciso comprar o bem agora. Aí a gente tem que trabalhar com aquela questão de oferta de lance, buscar a média. Pode ser que casa ou não, depende muito do cenário. Mas, mais uma vez, se a gente traz o planejamento, traz o ciclo da empresa, quanto tempo que você vai fazer isso? Quanto tempo que você está no mercado? Você vai aumentar, você vai diminuir? Cara, não concentra todo o teu investimento em um consórcio, mas coloca a parte nisso daqui. Você não precisa colocar R$10 mil de parcela no consórcio, de repente, se não faz sentido. Mas você coloca aqui 1.000, 2.000, que você vai estar diversificando o teu investimento, que é o que vocês fazem ali no mercado financeiro, né? E dentro, acaba que tudo a gente cai na questão do planejamento, né? Acaba que se planejar, se organizar e tudo mais. E até caminhando pro final ali, Mário, hoje como é que, por exemplo, quem gostaria de fazer um consórcio, o que precisa, como é que funciona? Boa pergunta, João JP. Só dar um ponto aqui, todo mundo me chama de JP, e aí quando É. vai falar o nome Aí completo vai falar o engasga. nome. Quantos João que tem lá no grupo? Tem um monte, né? Tem um monte. Pedro. Então, a princípio nós fazermos essa primeira reunião, entender o que o cliente está buscando, às vezes até adequar dentro do que ele planejava, mas dentro da realidade dele. E aí a gente faz essa primeira reunião, são alguns dados pessoais mesmo que a gente precisa estar ali levantando no momento e adequando, apresentando para o cliente, ele aprovando, né? A gente parte para o contrato, ele começa o seu planejamento com o consórcio e ali começa a vida dele no grupo, né? Seja de automóvel, seja de imóvel, dentro do planejamento que nós traçamos junto com o cliente. É muito importante, né, que isso seja alinhado, a expectativa versus realidade versus objetivo, tanto do cliente como o produto que tem da empresa. Porque muitas vezes o cliente ele não tem uma experiência boa com o consórcio porque ele não entrou no produto adequado para ele. Isso aí. E, bom, acredito que a gente vai ter que gravar um outro episódio. Tem muita informação de consórcio. Acho que a gente entrou só na ponta do iceberg. A gente nem falou o que dá para fazer com cada Então, produto, né?
Quantas perguntas você recebem por dia, né? Sobre a alavancagem patrimonial com consórcio, né? Alavancagem patrimonial imóvel próprio, né? Renovação, construção de casa, de imóvel para locação, reforma. Ixi, a gente tem aqui... Tem muita coisa. Exatamente. E já fica o convite pra gente fazer um outro episódio também, para entrar mais no, digamos assim, nos detalhes ali, nas estratégias, né, que dá para ir consolidando. E, bom, você gostaria de deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo a gente, João? Ô, João, aproveitar o espaço, né? Consórcio, ele é essa ferramenta. Essa ferramenta que a gente fala que ela é poderosa, se você souber usar ela aí ao seu favor. É um produto genuinamente brasileiro. Ele é um investimento seguro e descomplicado. Quando a gente vai para o mercado financeiro, você tem que estudar ele para você poder investir. Então aqui você pode ter ganho, você pode comprar o teu bem, você pode realizar o que tu tem planejado através dessa ferramenta. Então existem muitos mitos, o nosso trabalho aqui está educativo. O recado que eu deixo: tome cuidado com ofertas muito fora do mercado. Pesquise bastante. O nosso papel ele é educativo e levar mesmo a informação. E se a gente entender que o consórcio também não é a melhor ferramenta, a gente vai ter a humildade de falar, cara, só a alternativa é fazer isso. Então é levar a transparência para o nosso cliente, né? Levar sempre a verdade e levar esse produto que transformou a minha vida. Estou há 20 anos aí, hoje eu sou empresário, faço parte de uma grande empresa através do consórcio, construí muito patrimônio. Hoje eu tenho um consórcio de veículo, de imóvel e de serviço, né? Para colocar um cabelinho aqui depois. Então, esse produto que transformou a minha Você fez vida... o grupo do milhão para serviços aí, né? Fazer uma funilaria e pintura completa, né? E transformou, a gente consegue formar muitos profissionais, como vocês, de alto nível, com esse produto para atender aí o cliente de vocês. Isso aí. Mário, um recado que você gostaria de deixar pro pessoal? Voltar àquela pergunta que o Alexandre fez, né? Qual é o melhor momento para se começar o consórcio? O melhor momento é hoje, porque independente se o planejamento é para agora, médio prazo ou longo prazo, em algum momento você vai precisar do crédito ou para comprar um carro novo ou para fazer um investimento imobiliário. Então esse é o melhor momento para se começar. Não importa se você teve oportunidade há 4 anos atrás, escolha começar hoje, né? Inclusive até uma frase do livro que eu coloco, que o não planejamento no consórcio hoje é um preço muito caro que o cliente vai pagar num financiamento lá na frente. Porque ele vai acabar que não se planejou e não tem outra alternativa a não ser ter que encarar o financiamento. Então esse é o recado que eu quero deixar para o pessoal. Isso aí. E, João, como é que o pessoal te encontra lá nas redes sociais? Bom, o meu Instagram, a gente tem levado bastante conteúdo aí numa forma irreverente, a gente leva muita comunicação, eu e o Mário, né? Formato irreverente, descontraído, também informação de qualidade, trazendo várias fontes. Meu Instagram é João Investimentos Consórcio. Você me acha ali pelo Instagram, a gente está postando ali diariamente, fazendo esse trabalho aí de levar a informação e o conhecimento aí para o público. Maravilha. Mário, como é que o pessoal te encontra lá nas redes sociais? O meu também, o meu Instagram é o Mário H. Ribeiro, né? Vai estar consórcio, mas só colocar esse nome já vai achar meu Instagram lá. Maravilha. Alexandre? Legal, mais um episódio que a gente buscou levar informação de uma forma mais tranquila para o pessoal. Quando o João falou ali sobre mercado financeiro, às vezes você precisa estudar, etc, né? Acho que o investidor comum ele tem que ter essa clareza, né? Cara, preciso de ajuda ali com um assessor, com um consultor. Com certeza a gente vai levar essa inteligência financeira. Às vezes ele não precisa ser um especialista, né? O mínimo que ele precisa ter é um direcionamento, uma noção do que ele está fazendo, isso é importante sim, né? Mas, poxa, se o cara estudar um pouquinho ali por dia, nos próximos 10 anos, poxa, o consultor assessor que faz isso há 10, 20 anos atrás, ele vai estar 10 anos à frente. Acho que é importante aí também, dentro desse planejamento, o investidor comum, ele está direcionado para levar essa eficiência no planejamento dele como um todo, né? Sempre olhando o planejamento patrimonial, né? Como um todo, familiar. Acho que é isso. Obrigado, João. Obrigado, Mário. Como é que o pessoal te encontra lá? E fica o convite aí para a próxima, né? Tamo junto. Alexandre PDES. A gente tem um pouquinho de informação. Não tanto quanto do João, né? Ele virou quase um blogueiro profissional, mas a gente tenta levar alguma coisa ali também do dia a dia. Isso aí.
Hoje, assim, resumidamente, tudo que a gente bateu foi na importância do planejamento, né? Por mais que a gente falou do produto consórcio, como que ele pode ajudar, uma forma de se organizar, se colocar o compromisso de construir algo para você lá na frente, né? Mas tudo a gente volta na primeira tecla, que é o planejamento. Então, o guia financeiro está para isso, para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. E o nosso trabalho, né, Alexandre, que a gente faz todo dia é tanto levar educação quanto também levar é, o planejamento de uma forma mais descontraída, de uma forma simples, para que a pessoa consiga se aplicar no dia a dia. Então é isso. Agradeço a presença de vocês. Para encontrar a gente lá nas redes sociais, JPO Investimentos. E fique ligado aí nos próximos episódios de O Guia Financeiro. Abraço!